Fala aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula aqui. Então, olha só, nós vimos anteriormente aí, nas aulas anteriores, a respeito de algumas questões que são importantíssimas para que essa aula aqui faça sentido. Nessa aula eu vou passar uma das estratégias que assim é uma das mais assertivas, assim, na minha opinião, tem uma taxa de acerto muito boa. E é uma estratégia que, se você ficar bom em identificar ela, você pode fazer só ela, se você quiser. Lógico que não aparece sempre, então o ideal é que você tenha um arsenal, que você tenha outras estratégias, tá? E aí você praticamente não fica um dia sem operar, né? Que você sempre vai encontrar alguma coisa para fazer. Price Action tem muito disso. Na medida que você vai ficando bom, você vai conseguindo encontrar situações, né? O tempo todo você encontra possibilidades de realizar operações. E aí você seleciona as melhores ali. Mas para quem está iniciando de fato, né? E esse curso aqui é um curso básico de Price Action. Para quem está iniciando de fato, o que acontece? O ideal é que você tenha alguns modelos padrões operacionais para você operar. E esse que eu vou passar aqui para vocês é a primeira estratégia de 3 que tem no curso. Essa estratégia aqui é a estratégia que eu domino de falha de reversões e rompimentos. Então vocês vão entender que basicamente é você identificar situações onde há rompimentos bem-sucedidos e você aposta que a tentativa da ponta contrária de reverter vai falhar. Então você vai contra o movimento de reversão. Tá ok? É importantíssimo que vocês assistam às aulas anteriores, tá ok? Que é a aula sobre força das tendências, tá? A aula sobre as probabilidades no trade e também a aula sobre contexto de mercado, tá ok? Isso eu tô falando pro pessoal do YouTube, tá ok? Essa aula aqui, se você não sabe, é uma aula do curso que eu tenho, curso básico de Price Action, porém eu estou disponibilizando no YouTube. Por que eu estou disponibilizando no YouTube? Porque eu disponibilizei, né, algumas aulas anteriores e essa aqui ela só faz sentido se você assistir as anteriores. Quem é aluno do curso, não. Obrigatoriamente você vai assistir a sequência de aulas. Inclusive, além dessa estratégia, tem mais as outras duas estratégias que eu vou passar e tem mais ainda é, a, as demais aulas aí do curso. Inclusive, é o seguinte, o pessoal que adquiriu o curso aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, na medida do possível, eu vou entrar em contato aí individualmente com cada um de vocês e vou agendar aí. Isso aqui é por fora, tá? Isso aqui o curso não prevê isso. Eu vou agendar aí para um acompanhamento do mercado por uma semana, tá? A gente vai separar aí 5 pregões, tá ok? E aí eu vou acompanhar o mercado individualmente, tá ok? Então, porque eu sei que se fizer coletivo, às vezes a pessoa tem uma dúvida ali, mas ela fica sem jeito de falar quando tem mais pessoas, então eu vou fazer isso aí, vou pegar e vou separar, entrar em contato com cada um aí. E a gente vai marcar uma semana aí. Eu, 5 pregões, tá? Talvez não seja a sequência, mas 5 pregões para a gente acompanhar o mercado da abertura até o meio-dia. No caso, só eu e mais, né, eu e você, né? Seria um acompanhamento individual ali do mercado para a gente estar buscando situações para aplicar essas estratégias. Então é o seguinte, e vamos então para essa estratégia aqui, que essa estratégia aqui consiste basicamente numa sequência de fatores que você vai, né, sistematizar na tua cabeça ali para quando você estiver diante do mercado você observar quando que vai acontecer esse cenário para que você consiga pôr em prática essa estratégia. Então basicamente é o seguinte, por que eu falo que é crucial que você tenha absorvido as informações das aulas anteriores? Porque aqui você basicamente vai usar tudo que foi passado. Nas aulas anteriores nós vimos primeiro sobre contexto, eu tenho uma aula, né? A aula sobre contexto de mercado. Depois teve aula sobre força das tendências e depois teve a aula sobre as probabilidades de uma equação, de um trader, tá? Entendendo as probabilidades. Então, o que acontece? Você, de posse de toda essa informação que foi passada, você vai identificar, primeiro, baseado na aula de contexto, você vai identificar um contexto de mercado. Qual o contexto? Você vai ter que identificar um contexto de tendência, tá ok? Ah, Antônio, mas o gráfico está pronto. Sim, pessoal, o gráfico está pronto, mas não tem como eu gravar essa aula aqui
né, com o mercado andando. Por isso que, né, por isso que eu fiz questão de fazer, né, isso aí, de a gente depois ir para o mercado ao vivo e acompanhar. Mas o que acontece? O mercado está parado? Tá. Mas o que aconteceu aqui, hoje, por exemplo, nesse gráfico que nós temos aqui, já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Os gráficos eles são sempre os mesmos, não vai mudar. Então o que a gente tem que fazer é o que? Treinar nosso olho, aprender a ler, e a gente consegue ter uma previsibilidade dos movimentos, né, de mercado, e a gente consegue estruturar operações. É isso que a gente faz basicamente. Então o que acontece? Baseado no que a gente viu anteriormente, você, por exemplo, está numa situação dessa aqui, ó. Você vê que isso aqui claramente está lateral. Você tenta talvez unir linhas de topo e fundo, e você começa a perceber o seguinte, que olha só, amontoado de linhas, tá? Você percebe que as linhas se cruzam, por exemplo, né? Vamos lá, vamos tentar ligar aí. Ó, se você vai ligando máximas, você começa a ver que o negócio está bagunçado, tá? Aí você pega aqui, por exemplo, e vai unir essas mínimas aqui, aí já dá aqui. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Para você perceber o seguinte, que claramente você percebe que você está numa situação de lateralidade. E isso, volto a falar, na aula sobre contexto de mercado a gente abordou melhor com detalhes, tá? Assiste essa aula aí. Se você não viu, eu falo pro pessoal que está vendo no YouTube, beleza? E o que acontece? Lá a gente falou a respeito de cenários, né, de mercado, contextos. Então o que você percebe? Você vai ligando topos aí e olha o que vai acontecendo aí. Você vai percebendo um emaranhado de linhas aí e o mercado confuso, tá? Eu estou fazendo isso aqui de propósito só para vocês verem como que fica claro que isso aqui é um mercado que está confuso, está difícil de operar, tá? E você não quer nesse cenário aqui aplicar essa estratégia que eu vou passar aqui. Então, primeira coisa, é a estratégia para você operar o mercado em tendência. Então, se você tem algo assim, você não vai aplicar essa estratégia, tá ok? Então você vai aguardar o quê? Vai aguardar um rompimento bem sucedido, olha só. A gente teve um aqui. Ah, como que eu vou saber que esse rompimento foi bem sucedido? A gente vai falar a respeito dessas situações agora. Mas por enquanto entenda o seguinte, você vai esperar um rompimento. Depois que esse rompimento acontecer, você analisa se o rompimento foi bem sucedido e a partir daí você vai estruturar a operação, você vai operar. Então olha só, então você tem uma mínima aqui, tá? Mínima dessa barra aqui. E aí você verifica um rompimento dessa mínima. A partir daqui você identificou o rompimento, ok. O que você faz agora? Oxe, vamos ver agora se esse rompimento vai ter continuidade. Guarda essa palavra, continuidade. Então para você verificar se um rompimento foi bem sucedido, você espera continuidade. O que é essa continuidade? Barras em sequências a favor do rompimento. Então o rompimento foi um rompimento de baixa. Olha essa barra aqui. Barra de baixa. Aí a próxima barra foi uma barra de baixa? Foi uma barra de baixa. Então 2x, mas foi uma barra de baixa. A máxima não foi acima da máxima da barra anterior. Próxima barra, outra barra de baixa. Aqui na terceira barra você já considera que isso aqui foi um rompimento bem sucedido. Entende? São 15 minutos aqui a partir do ponto de rompimento, considerando que esse é um gráfico de 5 minutos. E após o rompimento, você teve continuidade de baixa. Olha só, as mínimas, mínima e mínima mais baixas, máximas mais baixas também. E está configurado um rompimento bem sucedido, um rompimento com continuidade. A partir do momento que você identificou o rompimento, né, identifica o ponto de rompimento, identifica o rompimento, identifica que houve continuidade. Isso aqui eu estou sendo bem breve, porque isso aqui está na aula lá de força das tendências. Na verdade, você vai olhar o seguinte aqui, ó. Olha a sequência de barras de baixa. Ó. Você teve uma só de alta e barra de baixa de novo. Tudo isso aqui contribui para você entender que isso aqui é um rompimento bem sucedido. Isso aqui já é característica de tendência. Se você olhar isso aqui, por exemplo, olha só. Tá? Olha aqui. Aqui talvez você ainda poderia achar, né, que tivesse, tá? Você não teria tanta certeza ainda, talvez. Poderia ter alguma dúvida aqui em relação a essa mínima também. Mas em relação a esse ponto de rompimento aqui, né?
você, olha só, por aqui assim você já teria visto que houve continuidade no rompimento. E aí como que, agora a parte da estratégia, como que a gente vai operar isso? Então, recapitulando, você identifica o ponto de rompimento, após o rompimento você observa a continuidade, houve a continuidade? Houve. E aí a partir daí você vai agora colocar a tua ordem. Como que você coloca? Olha só, tá uma ferramenta aqui para a gente medir a distância, que eu chamo de régua, tá? A ferramenta de Fibonacci, mas eu não uso os números, então eu só uso para medir proporções. Agora vai a estratégia, presta atenção, como que você vai fazer? É simples, pessoal, simples, mas extremamente eficaz, entendeu? Você não está aqui para fazer coisa complexa, você tem que ser lucrativo. Então olha só, vou tirar essa linha aqui para não confundir, que o ponto de rompimento que a gente tratou foi esse. A partir do momento que aconteceu o rompimento, você vai aguardar, presta atenção, você vai aguardar a primeira tentativa de reversão, após um rompimento bem sucedido. Ora, se eu tenho um rompimento de baixa, a primeira tentativa de reverter é a primeira barra de alta que fechar. Operando 5 minutos, tá? Mas isso funciona para qualquer tempo gráfico. Então, o que acontece? A partir do momento que houve o rompimento e o rompimento teve continuidade, a partir daqui você já começa a esperar uma barra de alta. E o que você vai fazer com essa barra de alta? Você vai aguardar ela fechar, tá? A barra de alta. Eu falo barra de alta porque aqui foi um rompimento de baixa, mas é a primeira barra contrária ao rompimento, tá ok? Se o rompimento for um rompimento de alta, é a primeira barra de baixa que você quer, que é a que vai te dar o sinal de entrada. Se for um rompimento de baixa, aí é a primeira barra de alta que vai te dar o sinal de entrada, tá ok? Nesse exemplo foi um rompimento de baixa, então houve um rompimento, continuidade. A partir de então, nós estamos agora só esperando os compradores mostrarem a cara, ou seja, está esperando eles tentarem reverter esse movimento. Então olha só, vamos lá, rompeu, houve o rompimento, primeira barra de alta, qual foi? Essa barra aqui, ó. O que você vai fazer? A partir do momento que fechou a primeira barra de alta, você vai colocar uma ordem de venda, tá? É uma barra de alta? Pois é, mas você não vai comprar ela, você vai vender uma barra de alta. Porque a estratégia é o que? A estratégia é falha de reversão em rompimento. Então você teve um rompimento, foi um rompimento bem sucedido, e aí vai entrar a tentativa de reverter esse rompimento. Você acredita que o rompimento vai continuar, e a tentativa de reverter esse rompimento vai falhar. Então você aposta contra a reversão, tá ok? Mas assim, pessoal, volto a dizer, assiste as aulas anteriores, aprende a ler contexto, porque tem situações onde você vai fazer o contrário. Aqui, por exemplo, olha só, aqui você não quer vender uma barra de alta, você quer comprar. O mercado está lateral, ó, entendeu? Então ele vem para a parte de baixo, você quer comprar aqui. Olha aqui, por exemplo. Aí você vê aqui, ó, você vai imaginar que isso aqui foi um rompimento, por exemplo. E aí você vai querer vender isso aqui. Você vai tomar na cabeça. Porque o contexto aqui é lateral. Nesse contexto aqui, você aposta a favor da reversão. Porque no mercado lateral o preço reverte e volta para o centro. No contexto de tendência, você aposta contra a reversão. Então essa estratégia aqui é contra a reversão. Então você vai aplicar no mercado em tendência. Então voltando. Então o que acontece? Vamos pegar a nossa régua aqui. E aí o que a gente vai fazer? Mais uma vez, identifica o ponto de rompimento. Você vai traçar linhas, suporte e resistência. E aí vai identificar. Como você traça essas linhas? Lá na outra aula eu falo também, tá ok? Aqui, por exemplo, seria um ponto de resistência, que pode ser considerado um ponto de rompimento, se rompesse. Então o que acontece? Aconteceu o rompimento, aconteceu. Teve continuidade? Teve. Agora eu vou esperar a barra, que vai me dar a entrada. Primeira barra contrária ao rompimento, ou seja, fechou essa barra de alta. O que eu faço? Imagina que essa linha vermelha é minha ordem de venda. Coloco minha ordem de venda, tá? E coloca um stop padrão. Aqui é o seguinte, você vai ter que ter um stop padrão, tá? Isso aí é no seu gerenciamento de risco. Eu, por exemplo, uso 300 pontos. Eu não perco mais que 300 pontos em uma operação. É a minha perda máxima, tá? Com a minha mão padrão, Por exemplo, minha mão padrão é um contrato. Eu opero um contrato. Então, meu stop padrão é, por default, 300 pontos. Então, o que eu faço? Coloco a ordem de venda.
coloco o stop da minha perda máxima lá e coloco o alvo 1 para 1, tá, pessoal? Você sempre vai buscar 1 para 1, tá? Porque nesse contexto aqui, volto a falar nas aulas anteriores, tem uma das aulas que eu falo sobre, tem como título Entendendo as Probabilidades. E você lá vai entender o seguinte, que quando você tem uma probabilidade acima de 50%, você pode usar o alvo 1 para 1, que no longo prazo você é lucrativo. Por quê? Porque você vai acertar mais que errar. Como o teu risco é igual ao teu possível retorno, você fecha positivo. É matemática, não tem como fugir, é exato, beleza? E o que acontece? É exatamente isso que a gente está fazendo. Numa situação de rompimento, preste atenção, numa situação de rompimento com continuidade, a probabilidade da reversão acontecer é inferior à probabilidade de continuar o rompimento. Então o que a gente faz? Montou a barrazinha para reversão, a gente vai contra ela. Tá? Formou a primeira barra de alta, põe ordem para vender. Entendeu? E aí o stop acima, alvo abaixo 1 para 1. Ah, não pegou, Antônio. Beleza, não pegou aqui. Fechou a barra, não pegou sua ordem. O que você faz? Aí você espera a próxima barra. Qual é a próxima barra? Essa aqui. Aí aqui pegou. Aqui você teria entrado no trade. Stop. Ó, vamos ver se está 300 pontos aqui. 400 pontos, né? Eu uso um stop de 300 pontos. Eu acho que é algo aqui assim. Olha aí, 315 pontos. Considere 300, tá ok? Então, ó, vendo aqui, stop aqui, alvo aqui, ó. Teria dado ganho. Entende? E aí, ó, você fez esse trade, por exemplo. Você aguarda o próximo, entendeu? Tá ok? Se você fez esse, por exemplo, você vai sair por aqui, né? Aqui assim. E aí você vai fazer o que? Você vai identificar um próximo ponto de rompimento, tá? Que por acaso aqui, ó, aconteceu aqui, ó, entendeu? Ó, aqui teve um, ó, dessa mínima aqui. Tá ok? Vamos marcar aqui os rompimentos. Aqui também teve outro. Aí depois você teve outro onde? Aqui, ó. Tudo isso aqui é rompimento, tá, pessoal? Você vai procurar alguns que façam mais sentido. Tá ok? Do ponto de vista de rompimento mesmo. Aqui, ó. Beleza? Aqui. Tá ok? E aí o que acontece? Tá? Imagine, por exemplo, que você não vendia isso aqui. Entendeu? Ou vendi, né? Se você vendeu, você saiu aqui no ganho. Aqui deu ganho. E aí você, por exemplo, você saiu no ganho aqui, tá? Você aguarda o próximo rompimento, por exemplo, ó. Aqui também teve um rompimento aqui, ó. Tá ok? Você vai identificar. Se identificou a tendência, viu que a tendência é de baixa, a tendência é forte. Volto a dizer, na aula sobre força das tendências eu falo como você identificar uma tendência forte. Tá ok? Isso aqui é uma tendência forte. Olha a sequência de barras, olha. Você pega daqui para cá, ó, uma sequência aqui de, vamos lá, deixa eu ver, 14 barras, você teve uma barra de alta e 13 barras de baixa. Isso aqui é uma tendência forte de baixa, entende? Dá uma olhada na diferença aqui, ó, máximas, né, mais baixas e mínimas mais baixas. Dá uma olhada nesse mercado aqui. Você não sabe, hora máxima, hora, né, vem abaixo de mínima, já passa de cima de máxima e rompe, volta. Isso aqui é confuso, olha isso aqui, ó. Tá? Dá uma olhada aqui no olho, dá uma olhada aqui agora. Olha a sequência aqui de barras, olha. Tá ok? E aí, vamos lá, vamos para a próxima entrada. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos olhar as entradas então nesse contexto. E aí, por exemplo, teve esse rompimento aqui, ó. Tá? Rompeu aqui, tá? Ó. Rompeu aqui, uma barra de alta, aí ó, barra de baixa, barra de baixa. Aí vem a barra de alta. Quando vir a barra de alta, você vende a barra de alta, tá ok? E aí você vai perceber o seguinte, que se você fez uma boa leitura de contexto, na maioria das vezes você vai acertar, olha. Teria dado ganho aqui também, tá ok? E aí você não entrou nessa, você vai procurando. Espera o mercado dar uma esticada a favor do rompimento. Olha só aqui, ó. 3 barras de baixa, tá ok? Aqui você poderia, quem sabe, apostar contra essa reversão também. Mesma coisa. Tá ok? Ou se não, se você achar não rompeu, espera romper, por exemplo, um ponto importante. Seria esse aqui, por exemplo. Então rompeu aqui, ó. Ó, rompeu, continuidade. Olha só que continuidade bonita. Rompeu 3 barras na sequência.
Entende? Aí o que você faz aqui? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó, rompeu 3 barras na sequência. Era aqui que eu tava olhando mesmo? Era aqui. Então olha só, ó, rompeu 3 barras, você esperar a primeira barra de alta, tá aqui, ó, foi essa. O que você faz? Ordem de venda na máxima dela. Ah, não veio. Beleza, espera a próxima barra de alta. É aqui, ó. Põe o stop lá, ó, barra de alta. Ó, veio, entendeu? E aí, ó, volta a falar. Você pega aqui teu stop padrão. Beleza, pessoal? Pega teu stop aqui, ó. Põe aqui. Tá médio, põe stop lá. Alvo 1 para 1, tá aqui, ó. Beleza? Aguarda esticar de novo, né? Então, aqui, por exemplo, quem não entrou aqui, ó, provavelmente entraria aqui, ó. Não tem segredo, aqui é o seguinte, é simplesmente você entender que você está numa tendência forte e qualquer tentativa de reverter essa tendência tem uma probabilidade menor de acontecer, ou seja, uma probabilidade maior de falhar. Tá vendo aqui, alvo stop para cá, alvo aqui embaixo. E você vai fazendo isso, você percebe que até você perceber que o mercado, né? Ó, por exemplo, essa correção aqui ela já foi diferente, olha. Não consigo, aqui, ó. Daqui para cá, ó. Tá? Ah, tá, é porque eu tenho que clicar aqui, ó. Uma correção aqui de 6 barras aqui de alta. Isso aqui não tinha acontecido ainda. Aí você já fica esperto, olha só. Você tá vendo aqui que os compradores praticamente não conseguiram nada até agora. Aí do nada os caras metem 6 barras, né? 7 barras de alta. Aqui você já fica, tá? Talvez, eu falando de mim agora, talvez eu já não venderia aqui, ó. Tá ok? Tá? Já esperaria um pouco mais, ainda que dê certo, tá? Mas enquanto, logo após o rompimento, você tem uma probabilidade, assim, alta de que vá no seu ganho antes de ir no teu stop. Beleza, pessoal? Simples assim, tá ok? Você identifica a tendência, o contexto, não tem como fugir disso, você tem que aprender a ler contexto, porque senão não era fácil, era só passar isso aqui, é só você fazer e pronto, ganhar dinheiro, mas não é. Tem análise, você tem que analisar. É como eu falei, existem situações onde a probabilidade das reversões falharem é maior, que é esse exemplo aqui. Só que existem situações, ou seja, contextos, onde a probabilidade da reversão acontecer ela é maior. No mercado lateral, é provável que reverta. Então, nesse caso, você vai apostar a favor da reversão, você não vai contra. No mercado em tendência, é mais provável que não reverta. E aí você vai contra a tentativa de reversão. Que é essa estratégia aqui, que é a primeira estratégia das 3 que eu vou passar para vocês. Tá ok? Que é a estratégia de falha de reversão em rompimentos. Tá ok? E se você acha que talvez o gráfico está pronto, isso aqui, ó. Isso aqui é do dia 12 de novembro, tá? Esse gráfico aqui. Então o que acontece? Vou mostrar o gráfico, olha só, estou gravando essa aula aqui no dia 25, agora 2 horas da manhã, olha só para você ver. Mas aqui no dia 24, o mercado de mini índice teve um dia de forte tendência. E nós vamos para lá agora para vocês verem como a estratégia seria a mesma, só que na ponta contrária, agora comprando. E é o que eu falei, os gráficos são sempre os mesmos. Aconteceu aqui, aconteceu ontem, vai acontecer pro resto da vida. Então, se você aprende o padrão, aprende a ler, aprende a operar, você pode ficar ali na frente do mercado aguardando, na hora que vier, você senta a marreta e faz seu dinheiro ali, beleza? Lógico, é uma das estratégias, e aí depois você vai aprender as outras duas, daí você tem 3 já, e daí você já consegue sentar e esperar uma das 3 situações, e naturalmente você vai desenvolvendo outras situações aí de mercado, até chegar ao ponto de você conseguir operar aí praticamente a cada barra, né? Fecha uma barra, você vê uma possibilidade de trade, tá ok? Então, eu vou agora para o gráfico do mini índice, vamos lá? Gráfico do mini índice eu falo de ontem, né? Dia 24 agora. Esse gráfico aqui é de novembro ainda. O gráfico que eu vou agora é de 24 Esse gráfico é do dia 12 de novembro e o gráfico que eu vou é do dia 24 também de novembro, tá beleza? Tá, gráfico que praticamente uns 10 dias depois. Mas vocês vão ver que o movimento praticamente é o mesmo. E em qualquer situação de tendência forte você vai conseguir operar
essa estratégia, tá? Vamos lá pro gráfico. Tá ok, pessoal, tá aqui então, olha só. Esse aqui é o gráfico do dia, tá? Vocês vão 2 horas da manhã aqui agora. Olha só. E esse, ó, 25 de novembro, esse é o gráfico do dia 24, tá ok? Mas olha só, o que eu quero mostrar é sobre a estratégia que nós estamos falando aqui, tá ok? Consiste no que? Lógico, não tem como fugir disso, leitura de mercado. Você vai, por exemplo, tem essa máxima aqui do dia. Aí você tem ela aqui, você vai identificar o rompimento. Depois que você identifica o rompimento, o que você faz? Você aguarda para ver se tem continuidade esse rompimento, para ver se o rompimento vai ser bem sucedido. Então, olha só, teve continuidade? Muita, né? Olha só a distância aqui. Olha só, teve a barra de rompimento, você aguarda a continuidade, olha, boa continuidade. E aí, o que acontece? A gente vai esperar a nossa querida barrinha contrária, barrinha de reversão. Tá ok? Então olha só, e ela veio, ó. Primeira barra de baixa, o que a gente faz? Ordem de compra na mínima, apostando que os vendedores não vão conseguir reverter esse rompimento. Nesse caso, tá? Deixa eu só pegar aqui ferramenta aqui pra gente medir também. Deixa eu só configurar ela aqui rapidão. Eu não gosto dessas. E também o nível aqui. Eu preciso colocar 200 e tirar esses dois aqui. Ok, olha só, agora ficou bonitinho, hein? Então o que a gente precisa? Ó, medir aqui 300 pontos mais ou menos, tá? Que é no meu caso é a perda máxima que eu falei para vocês. 273 pontos. Imagine aí que seja 300 pontos isso aqui. Você vai medir lá na hora, vai colocar sua ordem de compra e olha só. Calcula, põe o stop aqui, sua perda máxima e põe teu alvo 1 para 1. Veio aqui? Não veio, você não teria feito o trade. Mas o que você faz? Beleza, vamos para a próxima barrinha. Olha aqui, veio essa. Você vai na mínima. Opa, aqui você teria entrado. Beleza? Entrou, põe o stop. Põe o alvo 1 para 1. Gain. Beleza? Ah, não peguei essa aqui, por exemplo. Né? Você chegou já tinha fechado. Então vai nessa. Ó. Ah, não peguei. Cheguei e estava operando aqui. Identificou o contexto. O mercado está por aqui. Você olha aqui o rompimento, bem sucedido, tudo, espera reversão, olha aqui. Aqui não veio, aqui, compra aqui, ó. Barra de baixa, compra. Mais uma vez, olha só. Stop, alvo. Vocês conseguem perceber que o que manda aqui é a leitura? Você viu anteriormente no gráfico que nós estávamos olhando, um gráfico de 10 dias atrás, 15 dias atrás, numa tendência de baixa. Aqui o gráfico de ontem numa tendência de alta. Vai acontecer outras vezes? Vai acontecer pro resto da vida. Entendeu? Eu já falei isso aqui. Então o mercado, ele já existia antes da gente nascer. A gente vai morrer e vai continuar existindo no mercado. E esses padrões vão continuar se repetindo enquanto, né, existir mercado. E aí o que a gente tem que fazer? Aprender a ler e operar, e estruturar. Aí isso aqui tem toda aquela bagagem de conhecimento das aulas anteriores. O contexto, identificar a tendência, força das tendências, tem uma aula só sobre isso. Probabilidade, entender as probabilidades do trade. Você vai entender que uma operação ela é constituída por 3 elementos, que é o teu risco, o teu possível retorno e a probabilidade do teu trade, entende? E nesse caso aqui, onde que está a nossa vantagem aqui? Na probabilidade, por causa da análise e do contexto. Então a gente tem um forte rompimento de alta. Nesse caso, a probabilidade é de que as tentativas de reverter falhem. A probabilidade é maior que 50% de falhar as reversões. Volto a dizer, em outras situações é o contrário. A probabilidade maior é que a reversão aconteça. Então você tem que aplicar essa estratégia no contexto correto, entendeu? Essa estratégia é o que? Falha de reversões e rompimentos. Então você tem que identificar bons rompimentos e apostar na falha das reversões. Então se o rompimento é de alta, você vai comprar a reversão de baixa, a tentativa de reverter no caso, tá ok? E aí a gente vai seguindo, você segue fazendo isso, tá ok? Olha só, teve uma barra de baixa aqui, tá? Talvez você não comprou aqui, ó, você
põe a ordem aqui para comprar. Ó, coloquei aqui nessa, por exemplo. Pegou a tua compra aqui. Mais uma vez, olha só. Alvo, stop aqui embaixo, ganho. E você segue fazendo isso, entende? Até que, né, no momento, em algum momento você percebe que talvez, né? Se você pega o início, você faz, bate tua meta, na verdade. Você faz uns 2, 3, já tem a meta do dia, talvez. Então o que acontece? O teu stop, quando você tomar, é um stop do tamanho dos ganhos. Seu risco de retorno ele é 1 para 1, é igual. Só que a tua probabilidade é maior de acertar. Você vai acertar mais vezes. No longo prazo, você se torna lucrativo. Beleza, pessoal? É isso que consiste essa estratégia aqui. Volto a dizer, é necessário que você absorva as informações das aulas anteriores. Elas são extremamente úteis. Inclusive, pessoal que está no YouTube, é por isso que eu disponibilizei essas aulas no canal do YouTube. Porque essa aula aqui, que é da estratégia, ela não faz sentido sozinha. Você tem que entender primeiro o contexto de mercado, entender a força das tendências, tendência forte, tendência, né, não tão forte assim. Nesse caso aqui são tendências fortes. E entender também esse cálculo das probabilidades, essa equação que tem na operação. Tá ok? Então por isso que tem as aulas disponíveis no YouTube juntamente com essa aqui. Tá ok? E aí termina por aqui a questão das aulas. Eu quis disponibilizar essas sequências de vídeo no YouTube para ajudar o pessoal aí. Agora as outras duas estratégias e o restante das aulas é dentro do curso, para o pessoal do curso. Beleza? Valeu, abraço a todos vocês. Olha só, no link aqui, na descrição aqui tem um link para a sala educacional. Tá ok? É uma sala, é um canal do Telegram que eu tenho, onde eu vou tentar fazer uma vez por semana, não sei se eu consigo. Mas o que eu faço? Eu acompanho o mercado junto com o pessoal que está lá. Beleza? Se você quiser fazer parte, tiver interesse, clica aí, tá? Vai lá pro canal do Telegram lá, fica lá que sempre que eu for fazer alguma atividade, estudar, acompanhar o mercado ao vivo, eu mando o link lá da sala e a gente troca ideia. Beleza? Valeu, pessoal, abraço, tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Vamos que vamos.